eles começam a perceber que realmente a obra de Deus está crescendo ali. Barnabé é enviado para lá pelos apóstolos para ver o que está acontecendo, lembra da história? E ao invés dele voltar para dar um relatório, ele vai lá para Tarso e chama Saulo e fala: vem me ajudar aqui. E por um ano eles trabalham em Antioquia, trabalham com certeza ensinando sobre Cristo, sobre a fé, sobre o fundamento da vida como povo de Deus, a partir de Deus manifesto em carne. Temos que nos lembrar que nessa época aqui, isso que nós estamos lendo não estava escrito, isso aqui estava acontecendo. Nós não tínhamos o Novo Testamento nessa época. Isso foi se completar alguns anos depois. Aliás, o livro de Lucas estava sendo escrito depois que os fatos aconteceram. Com certeza, Saulo, Barnabé e os próprios apóstolos contavam sobre as histórias de Cristo, mas fundamentalmente liam a Bíblia hebraica, que para nós se chama Velho Testamento, e nela viam todo o fundamento do Messias e anunciavam Cristo. Isso é muito interessante. Eles liam o Antigo Testamento para anunciar Cristo, mas o fundamento da igreja é Cristo. E aí eles ficam sabendo, através de um homem chamado Ágabo, estou na semana passada, que haveria uma fome na Judéia. E eles então reúnem donativos, dinheiro, o que foi possível, e Saulo e Barnabé vão para a Judéia para levar essas doações. Vamos então ao capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. De novo, só que agora vem uma perseguição de Roma. Esse aqui é Herodes Agripa. O Herodes dos dias de Jesus era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas começa o seu governo uns 20 anos antes de Cristo. Esse aqui já é Herodes Agripa, ele é neto de Herodes o Grande, mas ele não é filho de Herodes Antipas. E esse Herodes Agripa quer se estabelecer. Ele não governa por muito tempo, por poucos anos, entre 39, 40, 44 depois de Cristo, se não me engano. Por isso esse texto que a gente está lendo já deve ter passado uns 10 anos, falei um pouco semana passada, né? Do início do livro de Atos, já tinham aqui uns 10 anos, já tinham passado quando a gente chega no capítulo 12, na história que o Lucas está escrevendo para o Teófilo. Esses Herodes, eles não eram romanos, eles eram edomitas ou idumeus, descendência de Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Jacó deu descendência a Israel e Esaú aos ismaelitas. Esse povo foi inimigo de Israel e de Judá sempre. Quando Roma dominou tudo, esses Herodes foram escolhidos dos edomitas. Eles eram da região. Antipas, ou Agripa II, que é o filho de Herodes Agripa, já foi nascido em Roma. Na verdade, a história de Herodes o Grande e Herodes Antipas é de que eles eram idumeus. A gente não tem muita informação sobre esse aqui, mas os historiadores tratam como se ele fosse mesmo um estrangeiro, não era um romano. Então ele tinha interesse naquela região, porque aliás é uma região pela qual ele sempre lutou, contra Israel e contra os povos que estavam ali. Agora, sob o aval de Roma, ele era o rei da região. Ele começa a matar e perseguir cristãos. Diz o texto que ele mandou matar a Tiago, versículo 2, irmão de João. O Tiago, irmão de João. João, Pedro e Tiago andavam mais perto de Jesus. Ele mandou matar o Tiago. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Outra coisa interessante aqui, lá no começo do livro de Atos, 10 anos antes, a igreja caiu na graça de Jerusalém. Se reuniam no pórtico de Salomão, mas aqui já tinha passado algum tempo. Pode ser que gente do povo já não olhava tão bem, mas uma coisa é certa, os líderes da religião judaica nunca olharam o movimento cristão como um movimento bom. Os comandantes da religião do templo nunca gostaram do movimento cristão. Se você acompanhou a primeira leitura, ou o primeiro estudo, meu caro amigo 1, o livro de Lucas, você vai perceber bem
quem eram os saduceus e os fariseus. Aqui, mais propriamente, os saduceus, que controlavam o templo, indicavam os sacerdotes. Na verdade, quem escolhia era Roma, mas eles tinham uma ligação com Roma, cuidavam do comércio do templo e também cuidavam das ofertas que chegavam e dos sacrifícios que eram feitos, faziam o câmbio da moeda, dracma e denário, para o ciclo, que era a moeda do templo. Eles tinham um banco ali dentro, e ainda vendiam os animais que eram sacrificados. Então havia todo um tráfego de influência com Roma, e também o fato de que eles comandavam esse comércio. Os saduceus faziam parte de uma aristocracia em Jerusalém, era a parte rica da cidade, eram os líderes da religião que comandavam o templo. Os fariseus eram uma outra seita ou um partido paralelo que disputava esse comando com os saduceus. Eles tinham alguns assentos no Sinédrio, mas o Sinédrio, que era a corte que julgava tudo segundo a religião, era formada na maioria por saduceus. E os fariseus e escribas, você encontra eles mais nas sinagogas, que era o lugar do estudo da palavra. O templo era o lugar do sacrifício. Para o saduceu, o crescimento da fé cristã significava que estão parando de oferecer sacrifício, estão diminuindo o comércio. Fora que esses saduceus eram interlocutores entre o povo e Roma. Era a religião que apaziguava o povo e defendia o Herodes diante do povo. Os fariseus não eram a favor da luta armada nem da revolução, mas eles eram contra os romanos. Tinha também os sicários e os zelotes que eram contra, mas esses já estavam indo para o pau, eles queriam revolução. Os saduceus, não que eles gostavam de tudo que Roma tinha feito. O templo reformado por Herodes o Grande, por exemplo, tinha uma torre chamada Antônia dentro do pátio do templo e ficava cheio de soldados, o que era um abuso, uma afronta, soldados romanos dentro do templo. Mas Herodes tinha feito assim, eles engoliam os desmandos e mandos de Roma, porque eram beneficiados, e uma mão lava a outra. E para Herodes também era bom, porque eles mantinham a paz, comandando o povo, só que Herodes que escolhe o sumo sacerdote, não é vocês que escolhem. Já não tinha mais aquela sequência de unção de Deus e escolha do Senhor. Esquece isso, já tinha ficado para trás faz tempo. Eu falo mais sobre isso na primeira série de estudos do livro de Lucas. Este segundo, a gente já parte do pressuposto que você viu o primeiro. Mas então, para a religião, isso não era muito bom. O texto diz que depois de prendê-lo, lançando-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele prendeu o Pedro nos mesmos dias, 10 anos antes, mais ou menos, que Jesus tinha sido preso, antes da Páscoa. A única coisa é que Jesus foi crucificado na sexta-feira e ele esperava matar o Pedro depois que passasse a Páscoa. E a igreja, chamada igreja, reunida, aqui a gente já vê essa palavra aparecendo, a eclesia, a assembleia, a reunião dos irmãos, já estavam orando, perdão, por Pedro. Porque Pedro e Tiago e João eram os principais, além do Tiago, irmão de Jesus, que vai aparecer daqui a pouco. Eles eram os principais, mataram Tiago, prenderam Pedro e vão matar agora depois da Páscoa. Está vindo uma perseguição e vai acabar com tudo que tem acontecido, com os apóstolos, que eram aqueles que mantinham e eram guardiões dos ensinos de Jesus. A igreja iria sucumbir. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Pode ser que ele tivesse preso, inclusive, aos soldados. Sentinelas junto à porta aguardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia.
não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse Marcos aqui é o Marcos, sabe o Marcos? O Marcos é o Marcos, e vice-versa. Marcos é Marcos, Marcos é Marcos. Esse é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É interessante, essa ligação dos saduceus com Roma é um viso, é um negócio pegajoso, um negócio nojento. O religioso deixa a interferência do romano na escolha do sacerdote, por exemplo, e no governo da condução do templo, porque ele vai ter benefícios financeiros. E o governo romano faz vista grossa, sabendo que os saduceus estão ganhando uma grana no templo, mas pelo menos eu controlo as pessoas e o povo através deles. Essa ligação inescrupulosa da religião com o poder romano é mais antiga que andar para frente. Antes do Império Romano, quando as tetrarquias gregas começaram a se estabelecer, isso já começou a acontecer lá atrás. Aliás, se você nunca leu os escritos de 1ª e 2ª Macabeus, que não estão na Bíblia, não são canônicos, mas contam a história de Judas Macabeu, filho de um sacerdote que é colocado de lado pela simonia, que é essa interferência do poder sobre a religião em troca de dinheiro e favor. Isso se chama simonia. Essa simonia começou no período grego, antes dos romanos. Então a corrupção dentro da fé já vinha de uns séculos já. Judas Macabeu é quem se levanta contra tudo isso, liberta o povo judeu, e os judeus ficam 102 anos, se não me engano, livre das garras dos gregos, enquanto durou a dinastia dos Hasmoneus, que eram os Macabeus. Haviam divisões internas, a história é longa. Alguns queriam a interferência dos gregos, a relação queria ser reconstruída, mas no fim chega Roma e domina tudo. Resumi aqui em 2 palavras uma história de alguns 2 ou 3 séculos, mas deixa isso para lá. Não há nenhuma profecia na palavra de Deus, nem de Jesus, nem dos apóstolos, nem de Lucas, nem de Paulo, nem de Tiago, nem de João, nem de Pedro, que escreveram o Novo Testamento, nem dos profetas lá atrás. Não há nada na palavra de Deus dizendo que um dia uma nação com um governo protegeria a sua igreja. Não há essa palavra. O que a gente vê pela história é que Tiro e Sidom eram 2 portos. Esses portos tinham como que uma meio independência, uma autonomia de trabalho, apesar de existir o Império Romano. Obviamente que era alvo do Herodes Agripa querer dominar esse lugar. E talvez eles soubessem que Herodes Agripa, sendo colocado no trono, ele vem contra a gente. E parece que pela história aqui, pelo que a gente vê na história também, é que os homens de Tiro e Sidom conseguem convencer Blasto, que era tipo um assistente tesoureiro, ministro da fazenda de Herodes. A gente não sabe como é que eles convenceram o Blasto de que o Herodes não deveria vir contra eles. Porque afinal de contas eles dependiam de Roma e Roma dependia do porto, ali tinha que ter um acerto. A gente não sabe que tipo de acerto eles fizeram para convencer o Blasto de que Herodes não devia fazer nada contra eles. Mas deve ter sido alguma coisa boa. A verdade é que esse Blasto vai falar com Herodes, né? E fala: Herodes, vai atacar os caras. Você já é Herodes, já está sobre. Você já é o Senhor sobre tudo. Acho que deve ter enchido a bola do Herodes. Ele deve ter dito: é mesmo. A história dá a entender que esse Herodes Agripa, ele foi colocado como o rei da Judéia e da região, porque ele deve ter tido alguma interferência no Senado
Tudo é uma troca, né? Tudo tem benefício para lá e para cá. A gente só é povo aqui por baixo. Mas entre Pilatos, Herodes e César tem muita coisa acontecendo. E entre os saduceus também. Teve Idade Média, teve igreja no poder ao lado do imperador, teve reforma, tem muita coisa, mas a verdade é que aqueles que de verdade são de Cristo sempre enfrentaram oposição. Sempre. O que eu e você faríamos se viessem aqui dizendo, pode fechar e parar tudo, não pode mais ter reuniões, não pode mais ter religião? A gente vive uma vida secularizada sem nem pensar no que Deus é, ou o que Ele pensa, ou o que o Evangelho é. Aliás, você ouve um influencer digital, você ouve um filósofo, um político, um sociólogo, os achismos das pessoas, a cultura, e reúne todas essas ideias e vem diante do Evangelho e fala, ei, Evangelho, o que você está falando? Porque trazemos um arcabouço de, entre aspas, conhecimentos sobre a vida, que nos orienta em tudo que nós fazemos, o que nós compramos, o que nós vendemos, nossos pensamentos, nossa moda, nossos amores, nossas paixões, nossos sentimentos, nosso senso de justiça, nosso comportamento, nossas decisões, nossas opiniões sobre o que é certo e o que é errado. Isso é formado de N maneiras. E depois a gente vem discutir com o Evangelho, por que o Evangelho diz aquilo ou isso, se o mundo é desse jeito. Porque nós somos muito mais parecidos com os filhos desse tempo, do que como filhos de Deus. Da cabeça desses caras aqui, que arriscaram a vida, como Pedro, Paulo, Maria, Barnabé, Tiago, todos eles, a vida deles era o Evangelho. Por isso Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Para mim, se eu viver, é só Cristo. Se eu morrer, lucro. Como eles se comportavam diante da iminente morte? Estou aqui. Aliás, se me matarem, eu já morri.